com ela porque havia achado que ela tinha feito um monte, até que aparece o anjo e diz: "Tá." Mas ele, em momento nenhum, deixou de amar ela. Ele sempre lutou por ela, sempre amou. E ele fez o quê? Honrasse aquilo. Agora, vocês já imaginaram como foi Jesus, o Deus Todo-Poderoso, de escolher essa família para acolherem? Todos eles vieram de uma constelação grandiosa, a constelação dos Sírios. Eles foram escolhidos a dedos. E quando Jesus veio também, outros vieram, muitos vieram. Eu digo para vocês que vocês estiveram na época do tempo. Eu digo para vocês que vocês foram aquela multidão para poder levar a paz, não ali. Por isso que vocês vão esquecer. Quando vocês vieram para este mundo e se reencarnaram, eu sempre digo para vocês que tem uma aparição declarando tudo o que vocês vão passar, declarando aonde vocês vão renascer, a família que vocês escolheu, os pais que abraçaram vocês. E todos aqueles que atravessam a vida de vocês foram escolhas suas. E quando você começa a se educar, a se esclarecer, você vê que você não tem inimigos. Você tem amigo. Porque até aquele que você considera como seu inimigo, ele te mostra o caminho. Ele te mostra o caminho. Quando você tem o Cristo, a sua visão é outra. Quando você se torna um templo vivo, sagrado, você tem uma visão completamente diferente. Ninguém chega na vida de vocês por um acaso. Agora, não importa a interpretação que o outro possa dar. Jesus disse: perdoar. Perdoa. Perdoar não significa que você vai reconciliar com aquela pessoa que lhe fez mal. Mas você vai entender que ela, seja ela ou ele, foi instrumento para que vocês estivessem aqui. E cada sofrimento que vocês passaram na vida de vocês é que trouxeram vocês aqui. Isso é importante. A dor, ela ensina a cada um aproximar de Cristo. Aquele que agradece, ele recebe, mas aquele que murmura só enfrentará dificuldade. Em que momento foi que Maria Santíssima murmurou? Em que momento foi que o Mestre, Senhor Deus, lhe murmurou? Pai, faça a tua vontade. Eu vim a este mundo para mostrar o teu amor, a tua misericórdia, para aqueles que não te conheceram. Porque conhecendo Jesus, conhece. Porque Jesus é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Tamanhas sejam as dificuldades que vocês passarem na vida, não murmure, não pergunte o porquê, porque vocês mesmos, é vocês que estão semeando a semente de Deus. A verdade é o seguinte: não se conhece uma árvore pelo fruto, se conhece pela semente. Porque é a semente que dá. A semente que é tudo. Uma boa semente dará um bom fruto. Muitas pessoas conhecem a árvore pelo fruto, né? É pela semente. Olha que coisa interessante.
Sabe por que, que o homem fica muito preso diante de uma mulher? E ele dá tudo por uma mulher, ele sofre por uma mulher. Porque ela foi tirada da costela dele. É por isso que o homem necessita de andar, ter uma companheira, mas uma companheira que valoriza. O homem ama muito mais a mulher do que a mulher a ele. Pode estar na certeza disso. Porque ele precisa dela. E ela não ama o homem tanto como ele o ama. Sabe por quê? Porque ela saiu dele. Então, ele sente falta. Há um vazio aqui dentro. Vazio esse entre aspas, porque quando você tem conhecimento realmente evoluído espiritualmente, que tem Cristo, ele preenche. Agora veja que coisa interessante. Uma mãe ama mais o filho do que um pai ama o filho. Você sabe por quê? Porque você saiu do ventre da tua mãe. Está vendo? Olha que mais interessante. Você sabe por que, que Jesus deu a vida por nós ainda velhos, ainda tanto? Porque nós saímos de dentro dele. Nós somos a essência de Cristo. Eu quero agradecer aos Espíritos que estão aqui, agradecer essa caravana que foi aqui. Por caridade, eles me chamam de doutor. Eu não sou um doutor, eu sou apenas um irmão que tenta trazer um pouco de alívio para o sofrimento de cada um. Pode-se notar que Jesus tem um carinho muito grande por toda a nação, porque Maria Santíssima tem um carinho muito grande por você. Não é assim? O que o Paulo pergunta para você, o que você acha dele deslocar de lá para cá? E você disse que ele é o quê? Doido. Doido. Eu não parei, né? Ele é doido por Jesus. Ele é doido pelo compromisso que ele fez, primeiramente com ele, e fez com você, sabia? Vocês fazem parte da vida dele. E ele faz parte da vida de você. É como se fosse, vocês tivessem saído dele e ele saiu de vocês. Isso chama-se amor. Honrar aquilo que ele veio para fazer. Na verdade, era para ele nem estar aqui hoje. Vocês sabem muito bem. E eu fiz esse questionamento, eu pensei, justifica que ele é doido mesmo. Mas faz parte do trabalho. Ele é doido por Jesus, por Maria Santíssima, com o compromisso dele, com o comprometimento dele, e com o amor que ele tem, que Jesus tem, e Maria Santíssima tem com vocês. E eu também por vocês. Vocês se lembram que uns anos atrás eu disse para vocês que vocês teriam uma sede própria para vocês? E se passaram 1 ano, 2 anos, né? Muitos devem ter questionado, e aí? Nós estamos agarrados até aqui hoje, né? E muitas vezes passeava você, o médico aqui, né? E ele parava aqui no olhava. É preciso ter coragem para fazer o que vocês estão fazendo. É preciso ter coragem para ser o que vocês estão sendo e representam. Portanto, não desperdice o tempo de vocês. O tempo de vocês é precioso demais da conta. E vocês são a semente que tem que plantar a árvore,
firmar as raízes e dar o bom. Palavras bonitas e falar de Jesus, todo mundo fala, mas tem que fazer aquilo que se pede. Que sejam luz, que vocês sejam antenas, tanto do plano espiritual como do físico. Se soubessem a grandeza que é de iluminação, quando se plantou essa casa, vocês nem calculam o quanto que melhorou tanto a atmosfera de cidade de você. E o tanto de socorro que teve. E como também pôde acolher vocês, e vocês vão um trabalho maravilhoso que vocês fazem de amor. Vocês são representantes do Cristo aqui na Terra. Quando vocês fazem aquele trabalho que vocês fazem em Gonzaga, aqui, e que se preocupa. Porque sem vocês, não tem dó. Vocês são a luz tem, e são os pilares desse. Procure sempre cumprir aquilo que você vê, com determinação da fazer. Não deixe nada tirar você do contexto da vida de vocês, porque tudo passa. Cada um tem o seu dia e a hora de prestar conta de dia. Não é um tempo que você está levando de 30, 40, 50, 60, 80 anos. É o que você está realizando. É o que você está depositando na mala espiritual que vocês têm. Cada um tem uma mala espiritual. Quando chegar no plano espiritual, vai pedir: deixa-me ver o que você fez. Deixa-me ver o que vocês realizaram, o que estão fazendo em relação a tudo isso. Tudo nesta vida passa. Tudo nesse mundo, se você for olhar, é ilusão. A única coisa que não é ilusão é o Cristo. É os bons espíritos. E vocês são espíritos, porém estão num corpo de carne. Mas se você se iluminar, você vai. Tem que lembrar sempre que é exemplo que é arrasta. De palavras bonitas, todo mundo é tudo. Eu quero retificar mais uma vez quando eu disse para os palestrantes que eles têm que viver de acordo com aquilo que eles falam. Não é isso que eu quis dizer. É que quando vocês estão aqui na frente, vocês representam o Evangelho. Você já pensou um palestrante falando coisas bonitas e de repente ele sai lá para o bar dele e está apontando lá? Aquele que ouviu, que te elogiou, aquele que te admirou, vai ver você e vai se decepcionar. Não, aquele não, ele não estava falando isso. Quando eu falo viver, é transformar. E vem a passagem de ano e vem um ano novo. Então se torna pessoas novas. Isso é que importa. Se tornem. Se renovem. Até no andar, no caminhar, no falar, se identifica quando uma pessoa é evoluída educadamente, espiritualmente falando. É uma coisa impressionante. E uma das coisas mais bonitas é viver pela fé. A fé, ela tem um poder tão tremendo, ela tem um poder gigantesco de transformar tudo aquilo que você acha que é impossível no possível. As dificuldades foram criadas para testar a fé. As dificuldades que vocês atravessam são desses mesmos
escolheram para votar. Não tem uma coisa. Procure buscar aquilo que transforma você, aquilo que idealiza você, mas para o reino. Para o reino. E aquilo que você, ele estará e virá para você. Mas você tem que estar preparado para isso. Muitas pessoas pedem a Deus muitas coisas. E ele ouve, Jesus ouve você. Mas às vezes não é concedido, porque vocês não estão preparados. É como se ele estivesse assim, meu filho, minha filha, se eu não quer isso, eu perco você. Eu tenho que te preparar primeiro. E se prepara. É pela vida. Se prepara. É no dia a dia. O corpo que vocês sustentam, ele não é eterno. Somente o espírito de vocês é eterno. Não se avalia um homem pelo corpo bonito, uma mulher pela aparência bonita, mas pela alma, pela atitude, pelo caráter, pelo procedimento, pelo pensar. Se transforme em pessoas diferentes. Procure emanar pensamentos bons, palavras boas. Por mais que seja difícil que vocês estão passando, foram vocês que pediram. Mas quando você começa a trabalhar o amor dentro de você, as coisas se transformam. A dor se torna outra. E vocês, sempre eu digo, vocês são doutores de vocês mesmos. Vocês têm poder para restaurar as células doentes de vocês. Sabe por que não tem esta restauração? Porque ainda está preso nas correntes do orgulho, da vaidade, da arrogância. É preciso ter as coisas do mundo? Sim. Sem ela não tem como vocês viverem. Mas não se apeguem a elas. Porque tudo que vocês têm aqui no mundo ficará no mundo. Vocês fizeram um compromisso de vir a este mundo, de defender o Evangelho de Jesus, de defender o amor dele. Lembre-se de vós sois deuses. Vós é a luz. Mas precisa de educar. Precisa de amar primeiro. A humanidade ainda não sabe que ama. Não. O dia que amar Jesus acima de tudo, que é o primeiro mandamento, você terá tudo. Sem ter Jesus na vida, é como um barco que não te mar, sem a vela para conduzir. Não pense, às vezes, como eu tenho sempre dito para você, que o companheiro hoje, a sua companheira, ou seja, o teu marido, a tua esposa hoje, quando desencarnarem, não serão o mesmo coisa. Às vezes, muitas das vezes, o grande amor de alma, como vocês dizem, não está entre vocês. Vocês não estão vivendo isso. Estão lá esperando. Há familiares esperando vocês no espiritual. Vocês sabem disso. Vocês sabem que nessa data é permitido aos espíritos que vocês têm parentesco de afinidade visitarem vocês. Mas é preciso ter pureza de visão e de alma para sentir o quê? Porque muitas vezes eles estão indo lá, vendo vocês, e vocês não percebem. E às vezes passa por um sono, tem uma impressão, uma sensação
tudo isso são eles que estão. Não preocupem com os filhos que vocês perderam, com os pais que vocês perderam, nem com os irmãos que vocês perderam, entre aspas, eles fizeram o que precisavam de fazer. Eles estão hoje no lugar de grande merecimento em que eles praticaram. Lembre-se que vocês são profetas de vocês mesmos. Se você disser que está ruim, que está difícil, vai sempre ficar. E vai sempre pior. Mas se você disser, eu dou graças a Deus por tudo que eu tenho passado e por tudo que eu vou passar, eu dou graças a Deus por aquele amigo que eu achei que era amigo, me enganou. Eu dou graças a Deus pelo filho que eu gerei e ele não seguiu os passos que poderiam seguir. Eu dou graças a Deus que todas as dificuldades que tenho na minha porta, elas vêm para me ensinar. Eu dou graças a Deus de poder andar, falar, de ter o que comer, de ter a mim e compartilhar. Quando vocês se aproximarem de Jesus, de tudo o que pedires a Ele, não será acrescentado e não será dado para você. E uma obra como essa que vocês fazem, ela não fica assim. Jamais ela fica assim. Tem um recurso do céu. Muitas pessoas que não têm conhecimento falam assim, fica só pedindo o céu só para mandar as coisas para você ver e não trabalho. Que tamanha pobreza de visão, né? Se tudo vem do céu, vem do alto. Que coisa mais linda do que a chuva, que vem ganhar, que vem renovar, que vem transformar. Que coisa mais linda do que aquele momento da estrela, né? Que coisa mais linda do que o vento abrindo, o sol, né? O sol. Tudo isso aí nos mostra a grandeza de Jesus. Porque eu vou sempre falar para vocês que Jesus é. Sabemos que há outros Cristos. Há outros Cristos no universo. Mas o Deus desse planeta chama-se Jesus. Ele é. Tamanho o amor de Jesus que ele ainda governa. Mas quatro. E ele jamais abandonou sua criação e por aqui. Entende? O que é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é aquilo que sai de dentro de você. Aquilo que sai de dentro é que transforma. Aquilo que sai de dentro é que faz com que cresça. Toda a iluminação, toda a sutileza de andar está no pensamento. Pensamento é vida. Mas pensamento tem que entrar aqui. Se eles entrarem, correndo mais do que o outro, não chegará no fim. Tem pessoas que são imponentes, como eu estou dizendo aí já. Não estou dizendo que tudo passa. Há homens com corpo belíssimo, com condições financeiras belíssimas, e tem, o nariz empinado. E as mulheres, então, quando tem um corpo belo, e tem o domínio de palavras bonitas, a mulher tem uma facilidade muito grande de ela sair do homem e colocar ele onde ela quer. Mas quando você entender que você se conhece, ninguém
não vai querer tirar você desse caminho. Ser espírita, ou ser cristão, não é, não é por papel. Não, não é. Tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ter força, tem que ter amor, tem que ter caridade, tem que ser solidário, tem que entender, tem que entrar para dentro de você e começar a entender a sua escolha, o seu caminho. É você que tem que escolher o seu caminho, não as pessoas que dizem que tentam educar, tirar o ciúme, o orgulho, a vaidade que é. Ainda a humanidade carrega as correntes da escravatura, prendendo eles na vaidade, no orgulho, na arrogância. Eu tenho trabalhado esse tempo todo junto com vocês, não é verdade? O que eu tenho falado para vocês é que vocês se tornem uma família. Uma família não critica o outro. Uma família não fala mais alto do que o outro. Entende? Porque vocês são a engrenagem. Mas a engrenagem de amor. A engrenagem que vai rodar, rodar, rodar e trazer vida. Tá? Aquele que tem Jesus tem vida. Tem Jesus é vida. Entendi. E quem é o amor? Entende quando você vai colher as suas plantas para fazer o medicamento? O que ela dá para você para fazer o medicamento? Mentira. Energia, amor, Qual é a essência que você tira dela? vida, A alma dela. a alma dela. Ah. Olha que coisa linda, né? Quando vão colher as suas plantas, pede licença. Mas, Tem que pedir. É. Esse é o processo. Não, ela se sente agredida, né? porque ela dá a vida para você. Porque você estão retirando a vida dela para que ela dê a vida para vocês. Assim Jesus. Jesus retirou a vida dele para dar a vida para cada um de nós. Eu sempre digo que vocês têm o DNA de Jesus. Tá? E a ciência de vocês hoje vem comprovar isso. Que vocês têm o DNA de Jesus. Olha que coisa linda quando você procura a vida. A vida. Mas essa vida, para florescer, ela tem que quebrar o orgulho, a vaidade. Mas eu estou contando para você, dizendo que você tem isso, que você é minha melindrosa. Estou dizendo isso para toda a humanidade. Hã? Outra coisa. Por que ter ciúmes? Ciúme do filho? Ciúme da esposa? Do esposo? Por quê? Ele quer. Ele quer. O teu marido quer. O teu marido quer. A tua esposa que está aqui, ela é tua. Não. Os teus filhos são teus. Então, para aqui. Por que não agradece? Por que não vive num lar próximo, cheio de amor e de compreensão? Um dos mandamentos mais bonitos que tem também, que Deus me honra teu pai e tua mãe. Porque se você não honrar teu pai e tua mãe, você não vai ser feliz. Você vai cair, 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 até você entender. Por mais que seja um pai ou uma mãe, não agride. E a mãe também. Procura compreender seus filhos.
porque nenhum deles estão no mesmo processo de evolução. Mãe não é só aquela que gera o filho. Mãe é aquela que abraça as dificuldades do outro. O pai não é aquele que só gera o seu filho, mas aquele que gera e abraça as dificuldades. E lembre-se bem, vocês são mães e pais de muitos e muitos espíritos. Não são esses que estão só aqui agora, sob a tua guarda. Esses espíritos estão lá, né, como filhos, lá no plano espiritual, falando assim, a minha mãe. Ela hoje está diferente, mas é ela. Ela está fazendo o processo de se reeducar para voltar para casa. Lá do alto, te diz e olha, o grande amor da minha vida. Talvez ele ainda não entenda que o grande amor da vida dele ou dela ainda não está aqui. Está. Quer coisa mais bonita do que você ver o amor de mãe? Para Lívia, alguém já viu isso? Já leu sobre isso? Sobre o grande amor de Lívia? Sabia que Lívia era esposa do senador romano, Pluvigento? E ele tinha muito dinheiro, muita imposição, muito grandiosa. Ah. E quando Lívia ia para as pregações de Jesus, ela vestia umas vestes mais simples que existiam. E sempre ia como companheira dela uma serva dela. Ela sempre trocava a roupa dela com uma serva. E quando os romanos viam aquilo que iam para prender os cristãos daquela época, sempre quando eles viam que aqueles irmãos estavam com umas roupas boas, as mulheres, os homens, são pessoas de posicionamentos fortes. E os romanos prendiam justamente aqueles que vestiam mais simples e humilde. Opa, nesse aqui nós podemos, mas nesses outros não. Porque eles são pessoas de posicionamento na cidade, no império. E a empregada, ou seja, a assistente de livro, a escrava de livro, que se falava escrava, falava assim, mas senhora, a senhora não me dera a sua roupa bonita? E vai vestir a minha assim? Porque se eu ficar com essas roupas, eles vão me reconhecer. E eu quero chegar e aproximar-se. E quantas vezes Lívia fez isso junto com a companheira, a escrava dela? Às vezes escondida de todos sempre. E numa ocasião dessas, ela vai livre, trocou com a escrava aquelas roupas dela bonitas e passou para escravas. Naquele momento, a escrava se tornou senhora e Lívia a escrava. E houve naquele momento que ela estava ouvindo a pregação de Jesus como milhares, os romanos vieram para prender a pé. Olha que interessante. Prenderam Lídia, mas a escrava dele, por estar bem vestida, era tida como pessoa da alta, então estava ali. A esposa de Pluvigento perdeu a vida nesse sentido, de ser humilde, aproximar da humanidade para escutar o médico. Mas ela nunca deixou de fazer os seus afazeres e de amar o seu esposo. Olha que interessante, hein? Quando houve aquela catástrofe entre os cristãos no Coliseu, ele estava lá no meio de tudo. E todos lentos não pôde fazer nada.
Primeiro, se ele fosse defender Lívia, eles iam até apedrejar ele. Como que pode um senador romano aceitar uma condição dessa? Aquilo para eles foi uma retirada muito grande. Olha para você ver, Públio, ele era tão orgulhoso, tão vaidoso da posição dele, que ele considerou o mestre o quê? As escondidas, à noite. Porque ele não teve a humildade de chegar e mostrar para a gente durante o dia. Assim também nós tivemos também o doutor da lei também que encontrou com Jesus na discutina. Olha para você ver. Resumindo, retire as vestes do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Encontre com Jesus a todo momento, a toda hora, a todo instante. Não deixe as dificuldades bater na porta para que você alcance e procure Ele. Ele, na sua bondade infinita, Ele jamais vai deixar de atender vocês e ouvir você. Mas como é bom estar junto do Mestre a todo momento, a todo instante. E o que Jesus nos ensina, de tudo de bom, Ele sempre fala. Aconteça o que acontecer, dai graças a Deus. Dai graças a Deus. Se um dia você pôde enxergar e perder a visão, agradeça, porque você pôde ver as maravilhas de Deus. Se um dia você pôde tocar e abraçar e perder um dos membros, agradeça, porque você já teve. E se um dia você pôde locomover, um dia mais não pôde ter mais nenhum desses membros, agradeça, porque você sabe disso. Então, todo momento, temos que dar graça. Todo momento, temos que reconhecer a bondade e o amor de Jesus. Trabalhe incansavelmente para que você se eduque, para que você se ilumine. Preserve isso, sabe, dessa pureza de amor. Mas amor sem caridade, ele não vai refletir isso. Dizer que ama todo mundo, fala que ama, mas a caridade, ela que mostra o amor. E a caridade começa com você, mesmo. Entra para dentro de si. Veja que quando chegarem no plano espiritual, verão que perdeu muito tempo com certas coisas. Graças a Deus, muitas coisas hoje não faz parte da vida de vocês hoje. Isso significa que você é evoluindo. Isso significa que você se educaram. Isso explicando para isso. Isso é que é importante. Procure. Sempre, sempre, sempre. E vão achar. Mas procure com amor, com carinho. Eu tenho uma honra muito grande de estar perto disso. Vocês têm me ensinado muito. Vocês têm tanto com que eu possa aprender com vocês na minha caminhada e evoluir. Eu peço a Jesus, quando eu retornar do planeta Terra, se assim for o planeta dele, que eu venha para minha morte, que eu realmente diga, mas com o compromisso de amar a humanidade por inteiro. Todos. Eu quero ser um pai, um filho, um irmão, uma mãe, um amigo, um companheiro. Mas, acima de tudo, mostrar o caminho. Mostrar o caminho de Jesus para todos. O que é isso? O pai e a mãe, ele preocupa muito com o filho, para dar o estudo para ele lá. Ele faz bem para encaminhar o estudo. Mas dê o primeiro estudo, que é amar a Deus sobre tudo isso.
Diga para eles que você não será pai e mãe eternamente, mas Deus assim vai. Diga para eles que os bons espíritos estão sempre aqui. O teu irmão está perto de você. A tua irmã veio. O teu pai, a mãe, eu. Os filhos daqueles que perderam, entre aspas, estão aqui abraçando vocês. O teu pai se encontra perto de você. Mas eu preciso ter olhos para e ter coração de alma pura para sentir o teu irmão está aqui, a tua mãe. Ninguém perde ninguém. 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 Há muitos irmãos vibrando por você, torcendo por você, chorando por você, amando você. E quando vocês desviam no caminho, meu Deus, é um sofrimento muito grande para ele. Principalmente para mentores. Honre a vida de você. Honrem aquilo que vocês vieram. Procure ser humilde e compreensivo em tudo. E lembre-se que cada um tem o seu tempo determinado. Faça com que a semente de vocês germine no amor, na caridade. Não se conhece o bom fruto, a árvore pelo bom fruto, mas pela semente. É daquela semente que gerou as outras, as outras, as outras, as outras. Quando você gerar um filho, não esqueça que a sua semente é isso. Não esqueça também que os filhos de vocês não pertencem a você. Eles vieram para trilhar o caminho dele. Mas que vocês possam também ajudar eles no caminho a entender. Querem ser felizes? Vivam pela fé. Acredite nela. Pratique o amor, a caridade, que é preciso praticar. Porque senão não vai haver crescimento. Entendi. Se qualquer lugar em que você for, se não honrar Maria Santíssima, sai de, sai de lá, porque naquele aqui não é Jesus. Lembre-se do que eu sempre falo para vocês. Eu falo sempre 3 coisas. Vocês querem repetir para mim? Vamos ver se você grava. Fala, cara. Procura. Já fala. Lá, Não receberá. a porta se abrirá. Peça e receberá. Procure e você vai achar. Peça e você receberá. Bata a porta e ela vai abrir. Mas não discrimine as dificuldades que foi imposto. Porque vocês é que pediram.
Se é um corpo deformado, é porque você deformaram muitos irmãos lá atrás. Se perdem a visão, é porque vocês cegaram muitos irmãos lá atrás. Se vocês estão passando pelo sofrimento e a dor, é porque vocês fizeram milhares de irmãos passarem pelo sofrimento e pela dor. E foi vocês que pediram para passar por isso, para sentir a dor que vocês causaram nos irmãos. Será que dá para entender? O projeto que vocês sustentam é um projeto que requer muito amor, que requer muita dedicação, muito carinho e muita determinação. Esse projeto que você pediu, ele é um projeto que vai encaminhar vocês e vão abrir as portas para vocês. Tá? Do que adianta você ser bondoso, atencioso, entre aspas, nos dias de trabalho, num projeto ou numa casa espírita, sabe daqui? As coisas são diferentes. E digo mais, há muitas casas, há muitos templos, igreja, que se assim, ó, super louca. Mas o verdadeiro Jesus ele está lá. Por isso que eu digo para vocês, né? O templo verdadeiro são o templo verdadeiro são vocês, não o templo de Deus. Vocês são a moradia do Espírito Santo. Vocês são a moradia de Jesus. Uma caridade que você pratica de amor ao seu semelhante equivale a uma eternidade de quantas vezes você foi a um lugar que você disse ser sagrado. Em muitos lugares que vocês acham que é sagrado, nenhum vá mais. Porque tem soberba, tem orgulho, tem vaidade. Quanto mais simples, mais luz tem, mais grandeza. Vai em busca do Evangelho que renova vocês, que transforma. Né? Sejam tempos vivos de luz, aonde você estiver. Não se lamente nem chore pelas dificuldades que você vai fazer, porque elas nos ensinam, ela é luz no caminho de vocês. E quanto mais amor vocês dedicarem às dificuldades, mais fica leve a cruz para que você possa carregar. E lembre-se que a cura de vocês está dentro de vocês. Ela está dentro de vocês. É preciso que você se transforme por dentro. Vocês é que comandam cada célula do corpo de Deus. Mas para isso precisa de ter amor, de entender e se conhecer. Quando vocês fazerem como devido paz, e quando foi dito para Moisés, quando Moisés perguntou quem é o Senhor e como eu posso apresentar, ele disse, eu sou. Seja o eu sou de você. Isso é importante. Meus irmãos, seja um cristão verdadeiro, indiferente do que for. Não precisa se ausentar-se de nada. Entra dentro de um santuário católico, de um santuário evangélico, não tem nada assim. É você que vai propagar a luz que está dentro de você. Você será diferente quando você entrar. Eu acho que já esgotou o horário. Não, fica à vontade. Senti muito bem. Você me disse uma vez que eu transformei sua vida.
Você disse isso, mas você sabe que você também transformou a minha. Eu já lhe disse que eu lhe conheço há muito. Então dói miolo, né? Já tivemos, viu? Eu não batia bem com você também. Eu ia muito pra tua cara, não. Você está falando com quem? Com tudo. É? Uhum. E não gostava de mim? Possivelmente não. É? Porque no primeiro dia que eu vi você, sempre fui bem com esse cara, não. Mas ela viu quem? Aquele primeiro dia. Possivelmente é o Chu. Acho que o Paulo, nós dois somos assim. É? Olhava, você olhava, não. É claro que dentro da situação, o Chu se ali presente, mas meu espírito, E como é hoje? hoje é ótimo. Hoje eu amo o Chu. Por quê? Sei lá, afinidade, a gente foi se conhecendo, as coisas foram melhorando, muita coisa mudou dentro de mim. Então hoje eu amo o Chu, de verdade. Você Hoje a coisa mudou. é um homem todo. Se eu ganhei ponto, eu não sei, mas que mudou, mudou. Hoje eu amo a figura mesmo. É, Mesmo não vendo. Só o sentimento. Mas ainda vou aprender dele. e quando você viveu verdadeiramente, como que você ficava? Como? Eu devo ficar muito bem, viu? É. Possivelmente. Eu quero dizer também que um trabalho de mesa que vocês fizeram no trabalho foi um trabalho mais maravilhoso que pode acontecer. E você foi encarnado. Tinha tanta luminosidade nesse último trabalho de mesa de vocês que foi uma coisa esplendorosa. Quem tem olhos para ver o que vê. Eu disse através do Paulo que não importa a quantidade de pessoas que vêm, fale. Você não está falando só para os encarnados, mas para os desencarnados também. Aquela sala ali tem o nome de Victorino de Pensamento. Pois eles estão. Gravem sempre isso que eu digo para vocês todos os dias. Enquanto eu estiver perto de vocês, eu vou dizer isso. Mas que vocês possam receber tudo isso, vocês precisam se esvaziar. Você sabia que tem irmãs que fazem prece, mas que não passa desse teto? Não passa. Mas tem aqueles que, quando fazem, quem tem olhos para ver, é como se arrancasse tudo isso aqui e fosse e batesse no trono. É uma coisa impressionante. Por isso, para que possa concretizar aquelas três coisas maravilhosas que eu disse para vocês, se torne mais novo nesse novo ano que chega. Tire de você da verdade o medo. Tá? Tenta perdoar quem quer que seja. Perdoar não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa. Lembre-se que Davi foi perseguido por Saul. Alguém já viu essa história? Saul tentou matar Davi, mas Davi perdoava toda vez. Mas não convivia com Saul. E que coisa linda, já ouviram falar que o rei Davi, ele era os olhos, a menina dos olhos de Deus? Alguém já ouviu falar isso? Já ouviu falar? Porque, porque ele fazia de errado, quando ele via que ele cometia um erro, ele ajoelhava, ele chorava de suar. Porque ele sabia que o peso vinha. Porque é a questão da ação e reação. É o que você planta, é o que você
escolhe, é o que você faz, é o que vem para você, é o que você postula. E Davi, ele se humilhava quando ele via que ele fazia igual a inteira. E quando ele se humilhava, tudo que estava perto se abria e ia direto. Mas tudo que ele plantou de errado, ele colheu também. Ele colheu tintim por tintim. E, no entanto, ele nunca perguntou a Deus, ou seja, a Jesus, o porquê está acontecendo isso. Está acontecendo porque ele transgrediu. Aquele que transgrediu por ele vai ter que receber. Aquilo que ele plantar, aquilo que ele disser, aquilo que ele fazer. Por isso, enquanto entrares para lá, quando Jesus diz, entra para o teu quarto e ore, ele não quis dizer que você vai entrar para o teu quarto que você dorme, não. O quarto que ele quis dizer é o que está aqui dentro. Esse é o. E esse quarto que está aí, ele tem que estar limpo. Limpo de orgulho, de vaidade, de pura, de ingratidão. Adianta. Basta uma semente de compreensão, de bondade, de caridade, de amor, para que possa você sempre se tornar em luz, iluminar o quarto da você. Por isso que Jesus fala, eis que a tua porta embaixo. A porta é no interior de vocês, é o coração de vocês. Uma coisa que muito me dói é um irmão, seja ele que for, aqui ou acolá, ou na nação de vocês lá fora, que começa a pegar o arado para arar a terra e na primeira dificuldade some, desaparece. É uma coisa absurda, entendeu? Deixaram de pegar a luz para viver na escuridão. Na escuridão. Isso aqui é uma coisa. Quando vocês entram numa fraternidade como essa, e quando vocês trabalham, no trabalho que eu vejo que vocês fazem, que eu faço junto com vocês, a lanterna dentro de vocês ilumina. É uma coisa impressionante. Eu vejo luz. Mas nem todo mundo tem um foco de luz maior do que o outro. Mas aquele que ama, ele vai sempre iluminar. Ele vai sempre. Lembra quando eu vi você pela primeira vez sobre as coisas que não dá na fraternidade? É. Mas apertou bastante. Até que eu. E tinha muitas pessoas ao meu redor que tinham muito mais condição, entre aspas, conhecido na cidade tua, que poderia fazer. Mas para fazer isso, tem que ter fé, tem que conhecer. Não deixar de mim, de ver que você tem um companheiro e sempre te achava Estamos juntos, né? Olha isso. Todos nós estamos juntos. quando você mais bonito estava lá, ó, batalhando lá para encontrar água, que não foi fácil, mas a verdade é que você não desistiu. Muitas vezes fala que já tem desistido, mas não. O espírito dele estava ali forte para trabalhar. E aquela água abundante. Por incrível que O pareça. que eu estou querendo dizer é que tem que ter determinação. Tem que ter determinação. Tem que ter força, tem que ter vontade. E para trabalhar nessa área do Cristo, toma cada muito água. É isso que parece que vem um mundo vem em cima de você. Né? E quanto mais você aproxima para se iluminar, para dedicar, mais as condições ficam difíceis para vocês. Tá? Eu quero dizer para vocês, renove esse ano. Fale mais de Jesus. Fale para seus filhos, para seus amigos, sobre Jesus. Tudo aquilo que você vê que está bonito,
nesse mundo, diz, porque é pela graça que tudo está acontecendo, tem problema. E quando tiveres se reconhecido, se entrado dentro para e vocês se reeducaram, se iluminaram, vocês vão ver Jesus em porque tudo é pela honra, pela graça. Vocês vão ver Jesus no campo de paz, nas folhas, nas frutas, no alimento que entra para tua casa, na água, na força da terra, no seu olhar, no seu andar, no seu vida. Tudo que tem vida é porque tem um preço. E tudo que morre é porque tem que ter vida. Porque Jesus é vida. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês, eu amo você. Eu amo você, vida. Sempre amo. Sempre amo. E sempre o teu coração, ele vai se transformar. Talvez você não poderia ter entendido aquele momento. Mas a minha linha também era para penetrar no teu interior e dizer para você que eu amo. Porque Jesus disse, ele te ajudará. Porque eu trabalho com vocês, sim, com vocês. Mas sem vocês não tem nada. Quando eu digo que vocês podem ir embora, todo mundo, podem ir, eu vou ficar. Até outro. Quando vocês estiverem trabalhando na seara do Cristo, não fique pensando que está demorando. Porque aquela demora é uma demora de educar você, de entender você. Deixa a tua casa, seus familiares, tudo que vocês têm, entregue e vá trabalhar. Tem um horário de chegar? Tem sim, tem um horário para ir embora? Tem. Mas presta atenção. Se no momento de um encerramento do trabalho como esse que vocês fazem, chega uma caravana de pessoas, algumas pessoas chegam atrasadas e vocês vão ter a humildade de falar que o serviço acabou e não tem atendimento mais. Que é só o mês que vem. Eu estou dizendo já com vocês todos lá. Estão fazendo encerramento. Aí chega e fala assim, chegou um pessoal ali. Eles tiveram dificuldade de chegar agora, vieram para ser entendido. E aí? Abre a porta. Continua. Será que alguém vai falar assim, não, só o mês que vem? Não. É aqui naquele momento. Ali é o teste. Aí é a prova. De amor e caridade. Doutor, esse mês teve uma situação assim, só que aconteceu depois da mesa. Depois da mesa. Aí chegou realmente duas pessoas, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Quando chegou, mas já tinha acontecido a mesa. E se errou, eu errei. Porque já tinha terminado a mesa, já estava todo mundo ali para ir embora. Aí é uma situação, eu como humano, o que tinha que ser feito para eles, a espiritualidade fez. Mas eu tenho de emenda porque eu fui infelizmente, não falei isso. Porque a gente erra a situação. Porque se não tivesse nem a mesa ali ter feito, tudo bem, mas a mesa já tinha feito, tudo já estava. Se errou, Um dia então aí. estava. Quando eu falo isso, não é para exaltar ninguém, não. Bem? Porque é o que mais der. Um dia. Lugar em uma casa lá em Vantagem, onde era para fazer esse trabalho. Tá? Só esse trabalho. Cirurgia, essa questão toda. Né? Eu me lembro que o médico, todo final de semana, quando não tinha trabalho, ele ia lá para limpar, fazer você. Ali ele ficava, ele limpava, fazia tudo.
De repente bateu. Bateu, ele foi lá. Escuta, é aqui que o doutor chega, já atende, que tem um trabalho espiritual. Eu disse, sim, por quê? A minha filha está passando mal. Muito mal. Ele virou assim, tá comigo. Eu só sei que ele disse aqui, traga. Isso é um médico. Senta com ela aqui um pouquinho. Quando ele entrou no cômodo que tinha lá, muita gente que teve atendimento, ele já saiu de lá, já não ia nenhuma. E tirou toda a vergonha. Se ele falar com ela, não tem dinheiro só aqui. Ela poderia ter mesmo encarnar, passando. E todo o trabalho, estou dizendo que o seu caso não está bem, eu estou te dando um exemplo para que isso nunca mais aconteça. Você está me entendendo? Então, lá eu ei. Porque aquela casa está aberta para receber quem quer que seja, independente do horário. Aquele que achar que está tarde demais e quer ir embora, vá e joga o seu trabalho tudo fora. O que eu quero que vocês entendam é que quando vocês chegarem no plano espiritual, você vai assim, bendita foi a hora que eu fiquei trabalhando lá. Bendito foi a hora que aquele irmão bateu na porta e eu não desisti, fiquei tantas horas. Bendito foi a hora que eu deixei a minha casa, os meus filhos, as minhas criações lá e vim acudir o meu irmão. Essa. Gente, não desperdice isso. Isso é precioso. Irmã, você passou por um processo difícil na sua vida, não foi? O que curou você foi o trabalho que você faz. Acredite no que eu estou te dizendo. Acredite. E o amor é você. E o que aconteceu com você fez com que sua família fosse mais unida. Foi o seu trabalho lá que curou você. A você, filha, que aconteceu com você. Foi o seu trabalho que não fez com que acontecesse coisa pior com você. Que é assim. Mesmo com tudo, nunca lhe faltou recurso, porque Deus o ama. E ele veio para tirar o sofrimento do amor. Mas é preciso que ela trabalhe interior, assim como você. Seja quem for. Tudo é no tempo dele, não no tempo de você. O tempo de vocês será concretizado quando vocês entrarem para dentro de si e reconhecer que a bondade, que a dificuldade é para iluminá-los. Procurem e acharem. Peçam e receberão. Batem a porta e ela vai abrir. Enquanto você recita, os irmãos de vocês, pais de vocês, amigos de vocês que desencarnam, enquanto vocês recitam aquela voz maravilhosa do Espírito que vem. A gente foi dessa bênção dessa casa. Enquanto assim você recita, o verdadeiro amor de Jesus e de Maria Santíssima com vocês. Está nesse recinto de trabalho, Joana de Anjos, Doutor Eventos Passando, Doutor Bezerra de Menezes, Doutor Bittencourt Sampaio,
meio está. Está aqui junto comigo o doutor Angélico, doutor Alfredo, está aqui comigo doutor Holly, está aqui comigo esse amigo, esse enfermeiro maravilhoso, que se tornou-se médico por amor. Lembra o nome dele? Quem? O Charles se encontra aqui também. É uma equipe muito grande e bonita, que ela é coordenada pelo Dr. Olímpio Bassarim. A doutora Olímpio Bassarim que coordena todos os trabalhos espirituais do Pai. Hoje eles ligaram para ele, ele pudesse fazer uma palestra numa cidade, em BH, justamente no dia do atendimento de você. Ele disse, ele tem um compromisso. Ele tem um compromisso. Eu não sei se vocês já notaram, ele nunca veio falar com vocês com um papel, não, já viu? Ele nunca fez uma escrita nem nada, porque ele entrega. Porque a palavra é verdade. A palavra é de Cristo. A palavra é de bons espíritos. Talvez para vocês não saibam, mas para ele, ele mesmo disse que uma das coisas mais bonitas da vida dele foi o que aconteceu com ele uns dias atrás ainda. Que quando ele saiu dos escombros, ele viu, como eu disse para ele, levanta, seu pai. E era para ter entrado, estava em choque. Tá? Eu endosso o que a senhora disse. Se ele tivesse contado, ele tinha desencarnado. Mas ele saiu do escombro. E ele tem uma estampa de Jesus que eu ainda correu dentro do carro. Quando ele saiu dos escombros, assim, a estampa estava lá na frente esperando. Eu só disse para ele, na hora que ele estava saindo assim dos escombros, como se saísse assim, ó, engatinhando, eu disse para ele, levanta, vai, o outro estava em estado de choque, ficar depressivo, com medo, e o mais incrível, não tinha uma reunião. É por isso que ele não é nem distância, nem esforço para vir aqui. Porque ele sabe que isso aqui é importante. Esse trabalho que ele faz aqui, com vocês que ele faz lá, é o que ele mais ama, sabia? Quinta-feira que vem tem uma multidão de pessoas esperando. Mas não tem ainda. Está no amor de Jesus. Porque a gente tem que levar ele na onde? Porque é Jesus é que cura. Ele é o médico. É ele que. Então, e tem casos que estão chegando lá em contagem com que nós estamos atendendo, e umas coisas cumprem. Mas eles saem de lá todo renovados, sabe? Eles saem renovados, chorando. E a coisa que eu mais gosto, que eu já disse para vocês, eles fazem sem eu falar nada. Eles falam, doutor, eu posso te dar um abraço? Sim. E aquele abraço deles me conforta. Porque quando eles estão abraçando a mim, eles estão abraçando Jesus. Porque a causa é aquele, não minha, nem o trabalho que vocês desenvolvem. Não são seus. Vocês vão ter os instrumentos. Ele é do Cristo de lá dos índios. Lembre-se das palavras que eu estou dizendo, diga.
Entra para dentro do teu íntimo. Eleva os pensamentos. Pensa. Procura. Procura. Vou abrir. Esse é o trabalho que você faz. Está sob o amparo de Maria Santíssima. Tudo isso que ela quer dizer lá, na hora certa, no tempo dele. Não seu. E nem de ninguém. Entende? Eu amo você. Te amo. Eu amo você. 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 Eu amo. Eu amo você. 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 Eu amo. Eu amo você. Eu amo você. Gratidão. Não faça isso. Não faça isso. Assim? Não. Eu amo você. Eu amo. Eu amo. Eu amo você. 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 Eu amo. Eu amo. É um espírito muito iluminado que chegou a teus braços. Vocês vão perguntar para mim. As crianças de Deus. Diga para o eu amo você. Eu amo você. Eu amo. Eu amo. Eu amo você. Sou muito grato. Eu amo você. Sou grato. Eu amo você. Sou grato. Eu amo você. Diga para o teu companheiro do lado, do seu irmão. Eu te amo. Você te ama.
Eu ouvi vocês falando ali no grupo que ama. Eu vi um facho de luz, sabe? Um facho de luz diferente. E quando eu disse que amo vocês, que eu peguei na mão de cada um de vocês, eu deixei um pouquinho da essência do amor de Jesus para com vocês. Procure se transformar. Agradeça a Jesus por essa permanência, essa passagem, Tia. Fale mais sobre isso. Ame Ele acima de tudo e de tudo. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos. Guie-me mansamente às águas tranquilas, por amor do teu nome, Jesus. Ainda, Jesus, que eu andaste pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-te, Jesus, uma mesa perante os meus inimigos, seja ele encarnado, dizia. Unge as nossas cabeças com o teu óleo sagrado e todo o nosso corpo se transforma. Eu tenho certeza absoluta, Jesus, que a tua bondade, a tua misericórdia nos acompanha todos os dias de nossa vida. E o que me dá mais certeza que um dia estarei na casa do Pai, por amor do teu nome. Obrigado, Jesus, pelas oportunidades que tem nos dado. Obrigado, Jesus, pelo pão nosso de cada dia que tem nos dado, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair da tentação, mas livrai do mal. Amém. Porque o teu reino, o teu poder e a tua glória para sempre assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Amém. Levanta. O meu presente para vocês é o abraço para cada um. Que o amor que eu tenho dentro de mim passe para vocês. E que vocês não encontrem dificuldade nenhuma para as tarefas de vocês. E não vejam nessa distância minhas dificuldades, pois tudo é superado e se supera e se realiza por amor de Jesus e de Maria Santíssima. Acredito, Jesus está presente a cada momento, a cada instante na vida de vocês. Assim, Maria Santíssima, meus bons espíritos. Pensamentos positivos atraem coisas positivas, palavras boas se manifestam em ações boas. Lembre-se, vocês atraem aquilo que vocês desejam atrair. Semelhante atrai semelhante. Então, trabalhe com carinho.